E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o triplo da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 2 do Prota que reencarnou no corpo do vilão, e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 3 dessa obra. Na parte anterior o protagonista reencarnou no corpo do vilão, e para sobreviver ele se tornou mais próximo da sua irmãzinha adotiva, e sem querer acabou ganhando o interesse da princesa. Assim, no aniversário da Noelle, a Alicia e a princesa deram início a uma guerra para ver quem ficaria com o Prota, e mesmo não sabendo que elas estavam brigando por causa dele, Roel decidiu parar as duas, já que ele não queria que as coisas piorassem. Mas ao ver os pais das duas não se importando com a bagunça delas, o Prota mudou seu plano, e decidiu ficar de fora da briga delas. E nisso a Noelle ficou irritada com a Alicia, já que por causa da fala dela, a dúvida de todo mundo sobre sua relação com Roel foi esclarecida. Agora os nobres pensam que os dois são apenas amigos. Para ela era estranho o fato da Alicia ser tão ciumenta em relação ao próprio irmão, mas mesmo que a Alicia goste do Roel de um jeito diferente, ela não desistirá dele. E após deixar isso claro para ela, a Noelle foi cumprimentar os outros visitantes, e com a partida dela, o vilão ficou aliviado, e chamou sua irmã para aproveitar a festa com ele, mas diferente do que ele esperava. Ela recusou sua oferta, e falou que iria pegar um pouco de ar fresco. O motivo dela ter recusado a oferta do seu amado irmão, foi porque seu pai disse que a missão principal do Roel no banquete era socializar, e mesmo tendo barrado a interação do seu irmão com a Noelle, ela sabe que seria melhor para sua família se eles fossem amigos, mas mesmo sabendo disso, ela não quer que a princesa tire seu irmão dela. E enquanto ficava perdida em seus pensamentos, ela ouviu uma voz que nunca queria ter ouvido novamente, e essa voz nojenta era do filho babaca de um certo nobre. Enquanto isso, no salão do banquete, Roel percebeu que sua irmã estava demorando muito para voltar, e ficando preocupado, ele foi atrás dela. Ao ver ele saindo do salão do banquete todo preocupado, a Noelle notou que algo ruim estava prestes a acontecer. Ao mesmo tempo a cena volta para Alicia, e mostra o Brown Eric dizendo que está feliz por encontrar uma velha amiga depois de tantos meses, mas também está triste por ela ter recusado todos os seus convites. Ele não imaginaria que depois de alguns meses, ela se juntaria à família Scott e se tornaria irmã daquele inútil. Naturalmente Alicia ficou com raiva quando ouviu ele insultando seu amado irmão, mas usando o trauma dela. Esse filho da mãe fez chantagem emocional nela, dizendo que no momento que o Roel ver a ferida dela se contorcendo e se fechando sozinha, ele também vai tratar ela como se fosse um monstro. Então, para mostrar a verdadeira natureza dela para o Roel, o mimadinho babaca tentou ferir ela, e apavorada ela gritou o nome do seu amado irmão. Ao mesmo tempo uma cadeira foi jogada na cabeça do filho da mãe. É claro, o responsável de fazer o Brown Eric se agonizar de dor foi o Prota. Ele ficou irritado ao ver esses figurantes fazendo bullying com sua irmãzinha, e após confortar ela, ele pediu para ela ficar atrás dele, para assim ele poder ensinar uma lição para esses merdas. Mas mesmo com a presença dele, o mimadinho não ficou com medo. Todos os nobres sabiam que Roel não tinha talento, por causa disso o nobrezinho estava confiante na sua vitória. O Prota sabe que se fosse ele de antigamente estaria acabado, mas após tomar aquelas poções, ele ganhou poder o suficiente para dar uma surra nesse pirralho. Então, sem ficar de papo furado, ele segurou o soco do riquinho, e deu uma joelhada na barriga dele. E vendo que seu líder não era páreo para o Roel, os figurantes foram chamar reforços. É claro, o vilão aproveitou o fato deles terem escapado para debochar da cara do riquinho, e após confirmar que foi esse inútil que esteve importunando sua irmã desde que ela era mais jovem, o vilão humilhou o Brown Eric usando um pedaço da madeira da cadeira, e antes de ir embora, Roel deixou um aviso: se ele ousar tocar na sua irmã novamente, ele vai matar o nobrezinho sem se importar com as consequências. É claro, após se humilhado não tinha como o figurante riquinho ficar parado enquanto via o Prota indo embora, então cheio de ódio ele atacou Roel. E notando isso, a Alicia avisou seu irmão, mas como eles estavam tão próximos um do outro, o Prota não conseguiu desviar, e foi acertado em cheio, e vendo isso a Alicia entrou em desespero. Roel sabia que não deveria ter baixado a guarda, mas nem nos seus sonhos mais loucos, ele imaginaria que esse merda estaria com uma adaga no aniversário da princesa. Se ele tivesse prestado mais atenção no ódio que a família do Brown Eric tinha contra sua família, ele estaria preparado para algo assim, já que os Erics cultivam esse ódio contra os Ascat desde a Guerra Gêmeas da Era Vitoriana. E devido a essa rixa entre eles, o riquinho aproveitou essa chance para eliminar o herdeiro da casa Ascat. Mas mesmo ferido o Prota conseguiu se defender, e notando que seu irmão não aguentaria muito tempo, a Alicia decidiu ajudar ele. Assim, para salvar seu querido irmão, a Alicia enfrentou seu trauma,
Para ela a coisa mais assustadora nesse momento era perder seu maninho. Então, para proteger ele, ela deu uma garfada na mão do Brown Eric. E devido à dor ele acabou soltando a adaga. E irritado ele deu um tapão nela. É claro, isso só fez com que o prota ficasse com mais raiva. Então, cheio de raiva, ele deu um socão na barriga do mimadinho. É claro, isso não foi suficiente para diminuir sua raiva. Ele tinha avisado que mataria esse bosta se ele ousasse encostar sua mão suja na sua irmã. Então, para cumprir sua promessa, ele agarrou a cabeça do riquinho e esmagou ela na janela. Mas quando foi dar o golpe final, ele se segurou. Já que ele sabia que não seria bom matar esse bosta na festa de aniversário da princesa, e sem perder mais tempo com esse merda, ele foi cuidar da sua irmã. E enquanto isso, na sala do banquete, a Noelle viu os filhos dos nobres indo para o mesmo lugar que o Roel foi. Voltando para o prota, nós vemos vários figurantes indo para cima dele, e mesmo sabendo que deveria fazer alguma coisa para sair dessa situação, seu ferimento não deixou ele se mover. Aquela punhalada quebrou algumas das suas costelas, mas como Roel é o vilão barra protagonista dessa obra, ele conseguiu superar seu limite, e se preparou para proteger sua irmã. Ao mesmo tempo, a Noelle apareceu do seu lado, e disse que apesar de gostar de ver a expressão de desespero dele, ela se sente ofendida quando outra pessoa é responsável por isso, e apesar do Roel estar agradecido pela ajuda dela, ele não se sente bem com ela pisando no seu pé toda vez que se encontra com ele. E mesmo com a presença da princesa, os figurantes não recuaram, e ao invés de ficar ofendida com a blasfêmia deles contra a família real, a Noelle começou a debochar do Roel, dizendo que enquanto Eric tem vários capangas, ela é a única amiga dele, e por querer ver a expressão de desespero dele no futuro, ela decidiu cuidar dos figurantes sozinha. E agindo como uma sádica, ela mandou todos eles se ajoelharem perante a elegância da princesa. Assim, usando a habilidade da sua linhagem real, ela fez todos eles temerem de medo ao sentir sua aura angelical. E sentindo seu poder, o prota ficou surpreso. A Noelle só tinha 10 anos, e já estava no nível de origem 5. E vendo eles apavorados, a princesa começou a debochar da cara deles, e falou que como eles são seus convidados, ela fará questão de não usar todo o seu poder. E mesmo se sentindo humilhados, os figurantes não conseguiam se mover. A diferença de poder em cada nível de origem é massivo. Não tem como eles derrotarem ela, nem se eles trabalharem juntos. E por saber disso, a Noelle decidiu encerrar a batalha. Ao mesmo tempo, o pai do prota apareceu, e ficou aliviado em ver seu filho bem. Mas ao ver Alice inconsciente, ele ficou puto, e pediu para o líder do esquadrão cuidar dessa situação corretamente. E fazendo seu trabalho, o capitão perguntou para os filhos dos nobres o que aconteceu naquela sala. E todos eles jogaram a culpa no Roel. E antes dele perguntar o lado do prota na história, um nobre assustador apareceu, e foi até o Brown Eric. E vendo ele, o vilão pensou que o pai do mimadinho iria cuidar das feridas do seu filho, mas diferente do que ele esperava, o Brian Eric quebrou o pescoço dele. Naturalmente todos ficaram chocados com essa crueldade, mas ignorando o choque deles, o Brian se desculpou pelo ocorrido, e disse que puniu seu filho por sua agressão contra a casa Scar. E terminando de dizer isso ele foi embora. Ao mesmo tempo o prota explica que não teria problema para a casa Eric, uma das 5 grandes famílias, sair impune, mas mesmo assim, o patriarca decidiu eliminar seu próprio filho para não dar nenhum problema para sua família no futuro. E por causa desse homem aterrorizante, Roel decidiu ter mais cuidado com ele de agora em diante. Não só ele que decidiu tomar mais cuidado, o próprio Brian Eric decidiu prestar atenção no herdeiro do Marquês Ascar, já que a profecia dizia que o Roel morreria hoje, mas quem morreu foi seu filho. Depois, ao voltar para sua mansão, o prota pôde finalmente relaxar. Ele até conseguiu sentir a felicidade de ter sua fofa irmã dando comida na sua boca. Além disso, esse incidente seria onde Roel e Alicia se tornariam inimigos de verdade no jogo original, mas pelo andar da carruagem, ele acredita que sua irmã não vai querer matar ele no futuro. Ao ver essa bela cena na sua frente, a empregada ficou feliz por ter deixado a sua jovem senhorita alimentar o Roel. O Marquês também estava feliz ao ver que seus filhos estavam saudáveis, mas como todo pai, ele teve que repreender a imprudência do seu filho primeiro para depois elogiar. E logo em seguida ele explicou um pouco sobre a ligação que os Ascar têm com a família real. Durante a agitação de março, Wade começou a guerra gêmea contra sua irmã mais nova para prevenir ela de revelar sua relação com o culto demoníaco. Naquela época, 3 das 5 grandes famílias ficaram do lado do príncipe Wade, e uma permaneceu neutra para se proteger. Então apenas a família Ascar, liderada pelo seu patriarca junto com o exército que ele comandava na época, se aliaram com a princesa Vitória. As chances não estavam nem um pouco ao favor dela, e durante a batalha tanto a Vitória quanto o patriarca ficaram gravemente feridos, e para piorar seus reforços foram bloqueados fora da cidade. No desespero, o Ascar não teve opção a não ser tornar seus arredores em um labirinto com um tesouro da sua família. E para sobreviver ele pegou a princesa e se escondeu no labirinto. Foi apenas quando eles receberam notícia de que a Santa Eminência retornou e puniu Wade que eles puderam escapar. E o lugar aonde os Ascats vivem hoje em dia é o coração do labirinto daquela época.
A mansão que eles moram foi construída pelo patriarca da família. A parte ruim dessa história era que aquele grande patriarca rejeitou o pedido de casamento da rainha Vitória. Se ele não tivesse feito isso, hoje em dia os Ascats faria parte da família real. Nos registros citava que o principal apoiador do príncipe Wade era a família Eric. Depois de ouvir toda essa informação, o Prota decidiu sair um pouco para reunir mais informações, e devido à sua mudança de atitude, o Marquês ficou confuso, já que agora mesmo seu filho não estava conseguindo se alimentar sozinho. E dissipando sua confusão, o Prota falou que estava fingindo, e com a partida dele, a Alicia revelou para seu pai que queria seu irmão. Ao ouvir isso, o Marquês ficou chocado. Ele não sabia como reagir em uma situação dessa. A única coisa que ele conseguiu falar foi que Roel não podia ser dela, já que os dois eram irmãos, mas resolvendo o mal-entendido do seu pai. A Alicia falou que queria proteger seu irmão. A família Eric só feriu ele por causa dela, e mesmo sendo a culpada disso, ela não conseguiu fazer nada naquela noite. Por causa disso ela decidiu ficar mais forte para proteger seu querido irmão. E confortando sua filha, o Marquês disse que não era culpa dela. Se não fosse por ela, os ferimentos do Roel seriam piores. Além disso, o caminho de um transcendente é perigoso. Ela tem que ter certeza que quer trilhar este caminho por causa de outra pessoa. E cheia de determinação, ela disse que não existia nada mais assustador para ela do que perder seu irmão. Então ela implora para seu pai ensinar ela feitiçaria. E vendo a determinação nos olhos dela, o Marquês percebeu que sua filha se tornaria forte. E devido a isso ele prometeu ajudar ela nessa jornada. Enquanto isso, na loja de comércios aonde o Prota vendeu um artefato do sistema, Roel estava comprando informações sobre a família Eric. E como ele era cliente especial, o presidente burlou algumas regras, e decidiu revelar as informações confidenciais sobre essa família meio peculiar. Mas antes disso ele falou que estava no sangue dos Sofias ter afinidade com coisas como números e estatísticas. É dessas estatísticas que eles decidem se investem ou não. Porém, eles falharam em calcular as estatísticas da família Eric. Depois da Guerra Gêmea, a família Eric foi realocada para a fronteira. Isso colocou eles entre 3 países, e devido a isso a família real pensou que eles fossem empobrecer e perecer. Porém o que aconteceu foi que o Conde Eric começou do zero e emergiu das cinzas nas últimas décadas. Ele até ultrapassou a família Ascat e se tornou uma das mais fortes famílias entre as 5 grandes. O mais surpreendente é que uma família geralmente precisa de muito dinheiro para começar do zero, e o Conde Eric não parecia ter tanto assim, mas mesmo assim ele conseguiu chegar no topo. E sua casa Sofias não tem ideia de onde o dinheiro deles vieram. Outra coisa estranha, e que apesar de todos os líderes das últimas gerações terem despertados como transcendentes, eles manteram um perfil baixo. Tudo isso enquanto a força deles continuou a crescer. E só foi 2 décadas atrás que eles emergiram das cinzas para o mundo. E terminando de revelar essas informações, o comerciante avisou para o Roel tomar cuidado com a família Eric. Eles são mais perigosos do que ele imagina. Depois, ao voltar para sua mansão, o Prota ficou surpreso ao ver a Noelle. E notando sua surpresa, ela explicou que veio porque estava preocupada com ele, mas considerando quão bem ele está se movendo, ela acha que sua preocupação era desnecessária. E como ele não parecia feliz com sua presença, a princesa decidiu brincar com ele um pouco, e falou que ele deveria estar extremamente feliz por passar um tempo sozinho com uma beleza como ela, e por não ter interesse em garotinhas. Roel não caiu na sua armadilha, e irritada com isso, ela acabou pisando no pé dele novamente, e revelou que adora essa expressão dele. Deixando essa brincadeira de lado, ela entregou uma caixa para ele, e ao levantar a tampa, Roel viu a espada santa das 12 asas. É claro, mesmo estando feliz por receber tal presente, ele estava desconfiado da intenção da Noelle em dar uma relíquia sagrada para ele. E dissipando sua desconfiança, a princesa disse que como ele ofendeu a família Eric, ela decidiu emprestar isso para a casa Ascar. E terminando de explicar isso, ela pediu para ele dar sua mão para ela. E mesmo confuso, Prota seguiu sua instrução, mas para sua surpresa, a Noelle do nada mordeu seu dedo, e em seguida fez um corte no seu próprio dedo, e disse que isso era um procedimento necessário para ele poder usar a espada santa das 12 asas. Naturalmente o Prota ficou irritado, já que a parte da mordida não era necessária, mas ignorando suas reclamações, ela mandou ele estender o dedo. E sem opção Roel acabou seguindo a instrução dela novamente. Ao mesmo tempo uma gota de sangue caiu dos dedos deles na lâmina da espada santa, e no momento seguinte a espada começou a tremer. E junto com isso Roel sentiu uma forte dor de cabeça. Ao mesmo tempo, em um dos cantos do seu quarto, a joia da época da Guerra Gêmea começou a brilhar uma luz vermelha. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do Prota que reencarnou como vilão e conquistou o harém que era do herói, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Graças a vocês agora eu posso sonhar em conseguir a placa do YouTube de 100 mil inscritos ainda nesse ano.
Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês, graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 65 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo bater essa nova meta.